Olá, começa mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Bauru, exibida pelos canais 10 da NET, 60.3 o HF Digital. O nosso convidado hoje, nesse fim de recesso parlamentar, e já quase com o pezinho no início da retomada das atividades, das sessões e audiências públicas, é o vereador Roque Ferreira, do Partido dos Trabalhadores, também presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Casa. Vereador, seja bem-vindo à TV Câmara. Obrigado. É sempre um prazer estar prestando conta das nossas atividades à população. Roque, são assustadoras as imagens do que aconteceu com a cidade de Bauru com essas últimas chuvas, que atingiram o nosso município. Então, casas que passaram por desabamento, carros e ônibus circulares submersos, avenidas completamente alagadas. E culpa-se os fenômenos da natureza, são os culpados por esses problemas, esses desastres que atingem a cidade. Mas, ao mesmo tempo, também não há um investimento maciço em melhorias na infraestrutura. Não é um comportamento leviano? Veja, é tudo uma relação de causa e efeito. As águas, elas percorrem os seus cursos naturais. Infelizmente, nós precisamos fazer um debate que precisa ser enfrentado com muita seriedade, que é o crescimento desordenado das grandes cidades. As cidades crescem de maneira desordenada. Existe um discurso muito bem elaborado que as cidades precisam crescer e elas crescem. Só que crescimento desordenado necessariamente não significa qualidade e desenvolvimento. Então o que nós vemos hoje na cidade de Bauru e em outras cidades do país são resultados dessa política de crescimento desordenado que visa atender determinados interesses. Em Bauru esses interesses são muito claros. São para atender os interesses dos grandes especuladores imobiliários, que se apropriaram e privatizaram a cidade. E o Poder Executivo, o Estado, ele se coloca nesse cenário como um agente desses interesses privados da cidade. Então é a ocupação do solo de maneira irregular, é impermeabilização sem estudos mais complexos. O município ele tem que discutir que tipo de crescimento ele quer. Enquanto a gente não enfrentar esse debate, e aí é um debate de natureza política, que tipo de cidade nós queremos, nós vamos continuar enfrentando esses problemas. Junta-se a isso, que é uma questão maior, questões menores. Pequenas intervenções poderiam ser feitas em várias regiões das cidades que poderiam minimizar essas situações, mas infelizmente essas pequenas intervenções elas são subordinadas também a outros interesses. Então nós vamos tomar muito cuidado, principalmente a população de maneira mais geral, porque existe um massacre em cima da população em relação às grandes obras. As grandes obras, elas sempre necessitam de estudos de impacto. E aqui em Bauru, nós continuamos insistindo. Nós temos que aprovar o relatório de impacto de vizinhança, o Wave-Rive. A Câmara teve a oportunidade na legislatura passada de dar uma grande contribuição para o desenvolvimento ordenado da cidade. Era aprovar o Wave-Rive. Só que a aprovação do Wave-Rive vai impor sérias restrições aos interesses dos grandes especuladores. Só para que as pessoas entendam, Roque, qual é o conteúdo desse relatório? Esse relatório, o Wave-Rive, todo e qualquer grande empreendimento que vai ser feito, seria feito na cidade, teria que passar por discussões. Discussões assim, qual é o impacto ambiental, se construir um empreendimento desse, qual vai ser o impacto para a cidade, para o entorno e para fora do entorno, por exemplo, com saneamento, com obras de drenagem, com obras de transportes, como que vai ser preservada a qualidade de vida de quem vai habitar esses empreendimentos e da população do entorno. Aí então o empreendedor, para realizar isso, teria que cumprir uma série de obrigações e teria que pagar por essas obrigações. O que ocorre agora é diferente. Os grandes empreendedores realizam os seus grandes empreendimentos, recebem toda a leniência do poder público, aí depois as consequências, como nós estamos vendo com as chuvas e outras consequências, quem tem que arcar com os custos é o município. E quem paga e de onde vem a receita do município? Então são recursos que poderiam estar sendo investidos para melhorar a qualidade de vida daqueles que mais precisam, o que teria um impacto positivo na vida de todo mundo, e eles acabam sendo concentrados para resolver problemas que, ao fim e ao cabo, quem deveria pagar
por essas intervenções seriam os grandes operadores privados, né, que vêm fazer os seus investimentos aqui na cidade de Bauru. Agora, vereador, é consenso que é necessário um trabalho de drenagem bem feito ali na Avenida Nações Unidas, que é a via da cidade que mais sofre com esses alagamentos e inundações. Existe espaço para disputa de verba pelo PAC Drenagem em Brasília? É necessário ter projeto, mas é necessário, antes de se pensar num processo de drenagem da Avenida Nações Unidas, que é um problema complexo já de anos, é necessário discutir todo o processo de ocupação do solo acima da bacia. Porque quanto mais se ocupar ali, quanto mais se impermeabilizar aquela região, mais nós teremos problemas com enchente na Avenida Nações Unidas. Nós podemos até discutir um projeto dessa natureza vinculado a um projeto ordenado de ocupação do uso do solo da cidade. Sem isso, mesmo as grandes obras de engenharia não resolverão os problemas. Agora, vereador, outro grande problema que vem atingindo a cidade de Bauru é a questão da iluminação pública, né? Há alguns dias ou algumas semanas, a gente tem recebido relatos de moradores de vários bairros com relação a problemas de falta, né, interrupção de energia elétrica. E existe também uma informação de que a CPFL não vem atendendo mais os pedidos para a instalação dos bicos de luz. O que acontece, afinal de contas, nesse setor? São duas situações. Primeiro, nós vamos tratar da iluminação pública. Tem uma resolução da ANEEL, Resolução 414, que obriga o município a assumir toda a manutenção, né, da iluminação pública de rua. Isso é uma discussão que está sendo feita aqui na cidade. A partir do momento que houve essa discussão, a CPFL, desde o ano passado, vem se recusando, mesmo a prefeitura pagando, ela vem se recusando a instalar os bicos de luz. Então é muito importante a gente dizer, e a população sabe isso, que para você transitar à noite pelas ruas, né, é necessário que tenha um mínimo de iluminação. Isso garante segurança, um processo de mobilidade mais seguro. Nós temos discutido isso com a Secretaria de Obras, com o Poder Executivo, e a informação que nós temos é que existe uma demanda reprimida de 600 solicitações de bico de luz para a cidade de Bauru e que a CPFL não atende, mesmo o município se comprometendo a pagar. Recebi a informação de que o município estaria criando as condições para contratar uma empresa terceirizada para atender essa demanda, né? Porque é público e notório que a Secretaria de Obras não detém, né, nem recursos humanos, nem recursos materiais para fazer esse tipo de intervenção. Em relação aos apagões de energia, esse é um problema mais complexo, que não atinge só a cidade de Bauru, vem atingindo várias cidades no Brasil inteiro. Nós estamos enfrentando um problema com as operadoras privadas de energia, que é com o problema da distribuição de energia. Como nós, nos últimos 12 anos, né, uma grande parcela da população que não tinha acesso a consumo e não tinha acesso a bens duráveis, passou a ter acesso a produtos de consumo, a bens duráveis, né, obviamente isso aumenta a necessidade do consumo de energia. E não foram feitos os investimentos necessários, né, pelas operadoras privadas para garantir o fornecimento da energia e a qualidade do serviço prestado. Então nós temos tendo muito problema na cidade de Bauru e outras cidades do Brasil, né, com quedas de energia, com apagão, e isso provoca uma série de prejuízos também à população, a empresas, né? Enfim, agora, toda vez que acontecer um apagão, as pessoas que tiverem algum prejuízo direto ou indireto têm que denunciar no PROCON. Vereador, uma terceira situação, você é presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Casa, que está apurando supostas irregularidades em processos de licitação para a compra de produtos de limpeza e sacos de lixo, né? Prefeitura de Bauru e Indurbe estariam envolvidas nisso, né? Os presos foram acusados pelo Ministério Público e pelo GAECO, dentre outras coisas, de fraude em licitações, formação de quadrilha, de cartel e corrupção. Em que parâmetro a Câmara pode agir e investigar tudo isso? Bom, nós tivemos acesso às informações que foram tornadas públicas, né, pelos veículos de comunicação. A partir de todas essas informações, a Comissão de Fiscalização e Controle se reuniu de maneira extraordinária e, dentro dos limites da nossa ação, enquanto vereador e enquanto comissão, nós solicitamos os processos de licitação que foram citados na matéria. Cotejando todas as informações que foram tornadas públicas, né, pelo Ministério Público e pelo GAECO, com o conteúdo dos processos licitatórios, nós vamos analisar e verificar, né,
se houve, de fato, concorrência, né, de servidor público para que os processos licitatórios, nesses casos específicos, pudessem favorecer e fosse contra, né, a transparência, a lisura da administração pública. Esse é um primeiro trabalho que nós vamos realizar. Mas isso também nos preocupa, né? A gente conhece o trabalho que o GAECO realiza, né? O GAECO e o Ministério Público, eles vão fazer uma varredura, né, em todos os processos licitatórios realizados na cidade de Bauru nos últimos 5 anos. Eu particularmente considero que isso é bom ser feito. Por quê? Porque esses órgãos, tanto o Ministério Público quanto o GAECO, eles dispõem de ferramentas, né, de inteligência, inclusive inteligência artificial, para fazer essas verificações e esses acompanhamentos. Ferramentas que, infelizmente, o Poder Legislativo não tem, né? Então, a partir daí, assim que o processo for concluído também pelo Ministério Público, nós teremos informações mais substanciais para continuar esse processo. E, de certa forma, essas investigações, né, feitas, né, com mais de 100 dias de escuta telefônica, com quebra de sigilo bancário, que são as ferramentas que o Ministério Público tem e que o Poder Legislativo não tem, né, é bem provável que a gente tenha acesso a informações, né, que possam subsidiar mais o trabalho tanto da comissão quanto do próprio Legislativo. Mas eu considero que esse exercício que vem sendo feito, essa operação que vem sendo feita, é uma operação que mostra claramente a fragilidade do poder público, né? O poder público deveria ter um nível de organização muito maior, com servidores públicos, né, rigorosamente comprometidos com o interesse público, que pudessem sistematicamente estar acompanhando todos esses processos, né? Nós temos muitas situações aqui na cidade de Bauru que precisam ter mais transparência, que precisam ser investigadas mais a fundo. Agora, para isso, nós vamos ter as ferramentas necessárias, inclusive o Poder Legislativo, né? A Câmara de Bauru, nós dispomos de muito pouca estrutura para fazer o trabalho eficiente de fiscalização e controle, que hoje são as principais demandas e talvez, na minha opinião, a principal tarefa do vereador, né? A nossa Câmara de Vereadores, né, ela é muito simples, né, para não usar um termo, mas que eu vou usar, que é o que eu penso e o que eu acho, ela é muito pobre sobre o ponto de vista dos recursos materiais e dos recursos humanos. A Câmara Municipal de Bauru precisaria ter profissionais concursados, rigorosamente qualificados, para atender determinadas necessidades, não de vereador, mas da própria instituição e da cidade. Essa é uma tarefa, uma responsabilidade que agora está colocada na mão do presidente da casa, né? Abrir concurso na Câmara Municipal, contratar profissionais, por exemplo, economistas, especialistas em gestão pública, em gestão financeira, inclusive para acompanhar e ajudar a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, a acompanhar o que é feito no Poder Executivo, né? Essa é a grande tarefa que nós temos que ter, e é necessário que a população compreenda isso, né? Isso não é um gasto, não é dinheiro jogado fora, é dinheiro investido, inclusive, para proteger os direitos da grande maioria da população de Bauru. Ô Roque, agora pagamento de propinas, né? Denúncia de pagamento de propina, de direcionamento de editais, tudo isso envolvendo funcionalismo, poder público, são denúncias gravíssimas, não caberia de repente a instauração de uma SEI pela Câmara? Nesse momento eu acredito que não, porque existem informações de que, sempre no condicional, haveria pagamento de propina, haveria direcionamento de licitações. Para você abrir uma SEI, você tem que ter um fato concreto, né? Nós teríamos que ter os materiais bastante consubstanciados para isso. É isso que nós vamos tentar fazer na Comissão de Fiscalização e Controle. Se na Comissão de Fiscalização e Controle a gente encontrar os elementos necessários que possam ensejar a solicitação de uma abertura de SEI, denúncia de servidor público, isso nós vamos fazer. Nós vamos combater para fazer, né? Agora, seria precipitado, na minha opinião, nesse exato momento, nós vamos instalar uma SEI. Então nós temos que verificar, pegar os fatos e a partir daí sim, fazer um trabalho sério,
um trabalho correto, baseado no interesse público, né? Não no interesse momentâneo de grandes chicanas e tal, né? Eu acho que o processo também feito pelo Ministério Público corre em segredo de justiça para se evitar grandes especulações e também para se evitar que se cometam injustiças, né? O que nós temos que fazer é sempre ser pautado rigorosamente por um princípio, né? Do direito de defesa e de proteção até o último instante, né? Da honra, da reputação das pessoas. A partir do momento que uma pessoa quebra esse processo, aí, enfim, tendo os elementos necessários, nós temos que agir. E é isso, eu pauto minha conduta assim, né? E acredito que a maioria dos vereadores também o faça. Perfeito, então esse é o vereador Roque Ferreira, do Partido dos Trabalhadores, que é presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Casa de Leis, que está investigando também essas denúncias feitas pela Operação Colludium do GAECO e do Ministério Público. Falou também sobre iluminação pública e os desastres causados em função das chuvas aqui na cidade de Bauru. Vereador, obrigada pela presença na TV Câmara. Eu que agradeço, mais uma vez chamando a atenção da população, né? Não existe nenhum problema numa cidade, num bairro, num país que possa ser resolvida só através daqueles que têm o mandato representativo. É fundamental que a população se organize de forma independente, que cobre, que pressione, seja quem for que esteja ocupando o cargo público, tanto no Poder Judiciário, quanto no Poder Legislativo, quanto no Poder Executivo. Nós somos educados para não cobrar, nós temos que subverter a ordem, nós temos que nos organizar e cobrar, porque senão os outros organizam a gente. Perfeito, esse é o vereador Roque, esse é o programa Fala Câmara Entrevista, espaço onde os parlamentares podem fazer sua prestação de contas aqui à comunidade bauruense. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima.